Ora, muito boa tarde. Eu peço desculpa do isto ter começado esta reunião um bocado mais tarde do que o que estava previsto no programa, que era às 15h30, e já vamos, quer dizer, adiou-se oficialmente das 15 para as 15h30, mas eu peço desculpa porque houve um plenário de membros efetivos da classe de ciências a que eu tive também de presidir. E tive mesmo de interromper o plenário, porque senão ainda lá estaríamos a trocar impressões. Não é? De modo que, mesmo assim, atrasou-se bastante. Eu peço desculpa desse atraso. Ponto 1. Ponto 2. O Sr. Professor Salema hoje não pode estar presente e eu, como Vice-Presidente, virei aqui estatutariamente substituir o Presidente nos seus impedimentos, que é o que diz a lei. Portanto, vou agora dar a palavra. Temos duas comunicações e eu vou dar a palavra ao professor Carlos Oliveira para nos falar sobre o sismo de 28 de fevereiro de 1969. Novos desafios. Tem a palavra ao Sr. Professor. Ora, então, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com um conjunto de pessoas, com certeza, que me vão ajudar em algumas coisas que eu vou tentar mostrar sobre o sismo de 28 de fevereiro de 1969, que fez, no passado 28, fez 50 anos, e que se tem aproveitado este ano para se levar a cabo algumas tarefas que permitam perceber um bocadinho melhor o que é que foi o sismo de 28 de fevereiro. Eu vou aqui dar-vos conta do que é que foi o sismo, tenho aqui muitas fotografias, mas vou-vos dar um pouco a ideia do que é que se pode fazer e alguns resultados que já temos de um inquérito que foi, entretanto, lançado a toda a gente. Ora bom, portanto, essencialmente o que vamos... Ora, só um momento para eu ver como é que isto anda, deve ser assim, exatamente. Ora bom, em primeiro lugar queria-vos dizer que o sismo ocorre numa época de mudança política, até de mudança científica. E o sismo, quanto a mim, foi muito maltratado, no sentido em que o 1755 é um sismo que faz parte da nossa cultura e que tem sido estudado por a gente e os historiadores e os cientistas mais diversos, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Existem dados, como sabem, de todo o lado, a maior parte são portugueses, mas existe também muita informação que pode ser colhida no estrangeiro e que teve um impacto muito grande. E talvez por isso o sismo de 1969 passa um bocadinho ao lado e as pessoas praticamente nem deram conta disso. Houve, entretanto, houve vários sismos. O sismo de Agadir, que foi em 60, depois o sismo em Skopje, Caracas, a crise dos Capelinhos, 58, 59. O que é que terá acontecido? Está fixo, caiu. Tem que estar. Tem que estar. Não está fixo. Espero lá que Já está. É que isto não está fixo. a crise dos Capelinhos e vários outros aspectos. A engenharia sísmica, que é quem, digamos, engloba tudo isto, que é a sismologia, a geologia, a engenharia e, digamos, tudo o que segue a jusante, começou a dar os primeiros passos por aquela altura. Se repararem, temos aqui a primeira Conferência Mundial de Engenharia Sísmica em 1956 e 56. E depois, que foi depois de 50 anos, depois do sismo de São Francisco, que marcou muito o conhecimento e a origem dos sismos, como, digamos, o movimento das placas e tudo isso. Eu não vou falar sobre isso, vou falar sobre aspectos diretos do que é que foi o sismo, com muitas fotografias que temos aqui, e depois vou-vos falar de um inquérito que foi lançado na altura e que
eu penso que ainda pode ser preenchido por os caros confrades. Ora bom, portanto, passando à frente, porque o tempo é curto e eu tenho aqui muitas fotografias, só recordando o que foi o sismo de 69, ele ocorre, é um sismo de magnitude à volta dos 8, 7, 9, na escala de Richter, ocorre às 13h41, hora portuguesa, atingiu sobretudo o sul de Portugal e a região de Lisboa, mas foi sentido de norte a sul, foi sentido em Espanha, em Marrocos, etc. Causou grande pânico na população, e cortes nas telecomunicações, na energia elétrica, etc. Mas isto durou uma semana seguinte já ninguém falava do assunto. Ora bom, restaram 16 vítimas, nós encontramos com estes estudos que temos estado a fazer agora mais 2 do que eram oficialmente referidas, portanto, mesmo assim, não é mau, porque houve outras circunstâncias, outros acontecimentos bem graves que ocorreram, designadamente as cheias de 1967, que aparentemente os cálculos os números estão muito errados, mas, portanto, vemos aqui que houve problemas, houve feridos variados, como aqui se indica. Eu creio que isto é mais ou menos uma pequena homenagem às vítimas mortais e, continuando com os danos, a intensidade, máxima intensidade, é uma forma de medirmos o efeito do sismo sobre as construções. Foi 8 observada no Algarve e em Lisboa ainda estamos na dúvida entre o 6 e o 7. É uma escala que vai até 12. É uma escala de efeitos, portanto, é dada em função do que se sente, e depois eu irei explicar um bocadinho sobre essa matéria, mas, portanto, estamos aqui nos 8, e em Lisboa 6, 7. Mas foi sentido até Bordeaux e Canárias. Gerou um pequeno tsunami, que foi registado nos marégrafos da altura, meio metro, por aí. Importa referir algo que também há muito pouca informação científica sobre essa matéria, que é o que aconteceu relativamente a 6 navios que estavam numa circunferência de 300 km em relação ao epicentro do sismo e que foram atingidos pela vibração. E coloca-se logo aqui uma pequena dúvida, e foi o tsunami que fez esse movimento, foi a onda P na crosta terrestre que foi transformada em P na água e que veio como uma onda sonora por ali acima. Mas o que fez havia um barco exatamente na zona do epicentro e que ficou completamente destroçado. Teve que ser revocado aqui para Lisboa e foi abatido. Pura e simplesmente ficou todo torcido. Portanto, a pressão que se gerou no casco, era um barco grande, um barco de transporte, e aconteceu isso. E havia conseguiu-se encontrar mais outros 5. Pergunta, mas como é que vocês conseguiram essa informação? Essa informação é obtida nas companhias de seguros. Foi a Lloyds, consultando os arquivos da Lloyds, que conseguiu chegar a coisas deste género, porque se calhar até há mais, neste momento há 6, mas há mais. E nota-se bem que, à medida que os barcos estão mais afastados, alguns estão a 200 km do epicentro, a forma como sentiram aquele abanão é diferente. Mas esta é uma informação extremamente curiosa e importante para percebermos. Nós não sabemos quase nada sobre como ligar este efeito da propagação desta onda sonora, a onda P que vem de baixo, não é? Com o efeito de torceu a estrutura do barco. Sabemos caracterizar bem o barco, ele diz qual é a tonelagem, o tamanho, tudo isso, é tudo muito claro, e sabemos quais foram os efeitos. Agora temos que fazer estudos, tem que ser os nossos colegas de engenharia naval, que têm que perceber como é que podem resolver este problema. Já agora, só aqui um pequeno à parte, mas que está por detrás disto tudo, em ciências desta natureza, que nós trabalhamos com o problema inverso. Nós vemos o que aconteceu e queremos saber o que é que terá sido a origem. É sempre assim. Portanto, problemas diretos não há aqui nesta zona, começa a haver, se houver tempo depois de explicar mais adiante. Mas nós trabalhamos com problemas inversos e aqui é um problema desse género. Quer dizer, é a partir do comportamento do barco, da torção do barco,
o que é que terão sido as ondas. Há quem já tenha feito umas contas, mas tem que ser a engenharia naval a trabalhar a sério sobre essa matéria para conseguirmos perceber lá embaixo o que é que aconteceu. Lá embaixo sabemos que há uma falha, a falha rompe, ela tem cerca de 80 km de comprimento, desloca-se, os panos de falha deslocam cerca de 2 metros, sabemos isso tudo, agora não sabemos como é que essa onda se vai transmitir depois pela água, por ali acima, e atingir o barco. Bom, mas eu não posso estar a demorar muito tempo nestas considerações, senão não chego ao fim. Portanto, há aqui uma frase geral: Portugal encontra-se numa região onde não é frequente a ocorrência de grandes sismos, todos sabem, portanto eles estão espaçados no tempo, estamos na zona de eventos pouco frequentes, mas muito graves, e nós conseguimos, neste momento, chegar, através de estudos de tsunamis, a coisas que vão até 6 ou 7 séculos antes de Cristo. Portanto, consegue-se, com informação deste género, que tem com certeza um grau de incerteza grande, mas que permite chegarmos a coisas deste género, e depois com períodos entre grandes eventos deste género, da ordem dos entre 1000 e 1500 anos. E 1755 é capaz de ser um deles, mas há muito trabalho para fazer e para poderes trabalhar no assunto. Agora, o sismo de 1969 é um sismo, digamos, mais pequeno, e depois eu vou tentar quase que perceber, é mais pequeno, mas quão mais pequeno é que é, e vamos tentar olhar para isso, embora o tempo seja curto para aquilo que eu tenho aqui para vos mostrar, mas, portanto, era um pouco essa ideia que queríamos, e este sismo, por ser um sismo mais pequeno, mas ele, de qualquer forma, dá-nos muita informação. Há, com certeza, aqui um problema de não linearidade. Aqueles que trabalham em fenómenos físicos sabem bem o que isso é, mas se nós conhecermos o que é o problema linear, já não é nada mau, para depois podemos dar o salto a seguir para o problema não linear. Ora bom, como é que podemos trabalhar o sismo de 69? Temos dados fotográficos excelentes que nos vão permitir, em algum caso, trabalhar no problema inverso. E o mapeamento, que é isso um pouco que vos vou mostrar, consegue-se fazer. Houve relatórios que foram produzidas, quer pelas autarquias, quer pelos monumentos nacionais, foram coisas que foram feitas na altura e depois foram metidas na gaveta, não é? Serviram para fazer alguma reabilitação e reforço de alguns monumentos. Essa informação existe, os custos existem, isso é todo um trabalho que tem que ser compilado e acertado. Eu tenho aqui só uns números gerais. Depois vão ver, vou precisar da vossa ajuda para andar e calcular custos, que era uma coisa que eu gostava de fazer comparação destes fenómenos que temos hoje em dia e que é extremamente importante a gente comparar custos. E, portanto, eu vou precisar da vossa ajuda, não hoje, mas se calhar numa outra ocasião, para chegarmos a valores desse género. Eu não me importo nada de avançar com coisas que não tenho a certeza, e digo logo à partida e pedir a vossa ajuda, e que me desculpem de eu estar a ser muito afoito, não é? E estar a meter-me em zonas que não são da minha confiança ou da minha área de conforto. Ora bom, mas portanto, passando à frente, portanto, temos este relatório, temos os dados do tsunami, que é este aqui, e teremos, se calhar temos que trabalhar um pouco com as escalas das intensidades, porque tal como elas estão neste momento, não permitem trabalhar todo o universo de informações que vão ver qual é que é muito. Não está compilado completamente, mas é de facto muito. Ora bom, portanto, eu já há bocado falei que estávamos numa época de transição, isto aqui é um pouco técnico. A engenharia sísmica começou a trabalhar, a trabalhar com... Não. Estar a fazer qualquer coisa lá. Aqui. Portanto, estávamos a trabalhar com elementos lineares do ponto de vista de programação em engenharia civil. Estávamos a introduzir pela primeira vez os chamados elementos finitos, que permitem calcular
as estruturas, primeiro em linear, depois em não linear, etc. Isto é muito, digamos, detalhado do ponto de vista técnico e só dizer que também estávamos a trabalhar pela primeira vez na regulamentação e que hoje em dia temos, depois de uma grande luta com os poderes políticos, temos uma nova regulamentação que se chama os Eurocódigos. Isto era motivo de grande discussão. Neste momento foram aprovados e agora temos que os cumprir e verificar se eles estão de acordo com aquilo que é possível fazer. Ora bom, portanto, passando à frente, hoje temos novas tecnologias, naturalmente que há muita informação, há muita instrumentação a todos os níveis, que dá para medir tudo e mais alguma coisa, mas como vão ver mais adiante quando eu falar, há coisas que não medimos e que devíamos ter medido. Mas temos novas tecnologias para conhecer o comportamento das estruturas, temos técnicas de reforço mais amigáveis e a custos controlados. Temos uma coisa que apareceu agora, há 5 anos para cá, que é o uso das videocâmaras para compreender os fenómenos. Nós, com uma videocâmara, eu estava para trazer aqui, mas depois demorava muito mais tempo e era difícil, mas com um YouTube, e com certeza que já viram isso, a gente vê como é que as águas entram pela costa dentro, não é? Quando é do tsunami do Japão. E como é que passam tudo e mais alguma coisa. E como... Quem diz isso, diz, conseguimos ver como é que é o comportamento das pessoas. Vamos ver as descrições que as pessoas fazem, mas podemos também, com as videocâmaras, que hoje há em todo lado. Quando houver um próximo sismo, vamos ter mais coisas. Ao princípio, eu creio que havia uma certa dificuldade, as pessoas não tinham, digamos, vontade de pôr na internet essas videocâmaras, mas hoje em dia encontra-se tudo e mais alguma coisa sobre essa matéria. E é extremamente interessante, porque há informação que corresponde, por exemplo, a um ensaio feito na mesa sísmica do LNEC. Quer dizer, nós com uma coisa daquelas conseguimos ver e quase que medir, não medimos porque na mesa sísmica do LNEC naturalmente temos muitos medidores que nos tiram tudo e mais alguma coisa em termos de informação, mas nas videocâmaras nós conseguimos fazer coisas absolutamente espantosas de ver a chegada das ondas e saber qual é o comportamento das pessoas, tudo isso está lá plasmado. Ora bom, mas temos mais coisas, portanto temos discussões sobre o ASA, temos algo que já não é o problema inverso, é o problema direto. A sismologia, finalmente, e eu aqui fico muito satisfeito que a sismologia consegue, através do que se chama o alarme precoce para vibrações e para tsunamis, consegue já não fazer o problema indireto, ou o problema inverso, mas faz o problema direto. Ou seja, é possível, e isto já está montado, o sistema de alarme precoce, que, tirando partido da diferença de tempos de chegada entre as ondas P e as ondas S, mais da assinatura que é possível ter dos primeiros 3 segundos das vibrações, é possível ganhar, por exemplo, aqui para Lisboa, para sismos que venham lá de baixo da zona que é mais ativa, que é do Banco de Gorins, etc., podemos ganhar da ordem de 20 a 30 segundos. Ou seja, podemos antecipar as chegadas das nossas ondas, das ondas dos sismos, dessa ordem de grandeza. O que é algo, podem dizer, mas para que é que a gente faz com 20 ou 30 segundos? Pode fazer imensa coisa. Então, claro que é tudo, nada é manual, é tudo tratado de forma informática e as decisões são todas tomadas, etc, etc. Isto está a funcionar já, em pleno, no Japão, e salvou muitas vidas e contribuiu para não ser pior ainda o resultado que foi o tsunami que veio a acompanhar o sismo no Japão em 2011. Portanto, está a funcionar. O que a gente vê é no nosso telemóvel, param as edições e apontam os números 9, 8, 7, 6 e, portanto, sabemos quando é que a onda vai entrar. Esses 10 segundos permitem fazer imensas coisas. Permitem travar comboios, ou pelo menos baixar-lhes a velocidade, permitem que as entidades que têm poder decisório tomarem algumas decisões importantes, permite abrir as portas dos bombeiros para não ficarem
os carros lá dentro presos e ser preciso ir depois já à machadada a partir as portas, permite, sei lá, eu podia estar agora aqui a contar N coisas, mas o tempo não faz isso. Ora bom, mas portanto, isto era a tal coisa que eu dizia que já não é problema inverso, é um problema direto. Portanto, eu diria a sismologia está de parabéns porque pela primeira vez não está a contar-nos a história. Está-nos a dizer, olha, nós somos úteis e podemos salvar vidas e podemos salvar e podemos minorar os impactos económicos. Ora bom, mas vamos para a frente, portanto, os dados que existem do sismo de 69 são fotografias, são notícias dos jornais, portanto, as hemerotecas têm muita coisa e eu vou-vos mostrar rapidamente aqui um conjunto de fotografias sobre isso. Depois há outras fontes de informação, alguns são poucos os... Perdão, eu engano-me aqui. Que são entrevistas que foram feitas a especialistas, há relatórios técnicos do Serviço Meteorológico Nacional e do LNEC e há, entretanto, foram lançados estudos precisamente porque se viu que era importantíssimo conhecermos os efeitos deste sismo de 1969, que tem uma série de incongruências, digamos, e, portanto, é preciso perceber porque é que há essas incongruências. E, portanto, esses são os trabalhos. Já agora, só passando, os jornais são riquíssimos em informação. Passou na censura, portanto, não se esqueçam, estávamos em plena época, mas isto passou. Alguns jornais até eram, eu diria, bastante atrevidos na forma como lidavam com o assunto. Passavam. A caneta vermelha não conseguiu travar algumas das coisas, mas, portanto, a gente vê informações deste género, o sismo que abalou o país, etc, etc. Mas foi só 2 ou 3 dias, depois parou, não é? Só para verem, não é? Isto é Lisboa. Perdão, engano-me aqui nisto. Isto é Lisboa. Lisboa teve uma série de chaminés que caíram, teve ornamentos de monumentos que colapsaram, teve fissuras em edifícios, teve uma série de coisas que eu tenho aqui um mapa com essa matéria. Ora bom, portanto, o resumo, muito direto, são os 16 mortos. Interessante ver que os mortos são, a percentagem é mais de mortes indiretos, ou seja, por pânico, por ataques de coração, por pessoas até que saltaram da janela, etc., do que propriamente pessoas que ficassem debaixo das ruínas. Poucas ficaram, foram menos de meia dúzia. Portanto, é um caso diferente dos outros, que normalmente o que são exatamente as pessoas que ficam debaixo dos escombros e não conseguem dali sair. Em 1755 também foi isso, não é? Que aconteceu. Depois, as autoridades na altura estabeleceram regras e, portanto, havia um regulamento de 58 ou de 61, portanto, foi utilizado isso e os danos mais importantes foram, portanto, quer a nível das casas, mas também das igrejas, etc. Portanto, temos aqui uma coleção disso. Outros dados importantes, portanto, uma semana depois do sismo, ninguém mais falava. Entretanto, houve cheias grandes e causaram muitos deslizamentos. Portanto, há aqui um multi-ázar. Eu peço desculpa de não usar o português, usar o inglês. Eu não sei bem qual é a tradução para isto. Também, se calhar, podiam-me ajudar. A classe de letras podíamos usar o multi-ázar. Toda a gente fala em inglês. Não sei como é que a gente faz isso. Multirriscos, mas não está bem. A palavra multirrisco não está correta, porque risco, o ázar é perigosidade. E o risco, se calhar para as seguradoras está bem. Para aqui não estará porque é na origem, não é? Portanto, como é multiperigosidade. Temos o terremoto de 1755 tem as 3 coisas, porque tem a vibração, tem depois o tsunami e tem depois o incêndio, tem tudo à mistura. Portanto, ali é o multirrisco. Bom, vamos usá-lo, embora não seja a maneira mais correta, mas talvez a gente possa encontrar algo por ali. Depois temos o que falámos já, do problema da informação poder não estar correta. Eu acho que aquilo que vem nos jornais, do que podemos ver, estará correta essa informação. E temos estado a recolher depois confrontando com dados diretos das pessoas que presenciaram o sismo.
Ora, portanto, há um único registro que estão aqui a vê-lo, que foi feito no maciço da Marração Norte da Ponte sobre o Tejo. Portanto, que era neste momento é um chip, não é deste tamanho, ou é o meu telemóvel, que quase que serve para registar as vibrações e que serve de estação. Naquela altura era qualquer coisa que tinha 1 metro cúbico e que estava na ponte e que registou o que vinha preto. O que está preto é o registro. Portanto, isto é o registro exatamente tal como ele é e que parou aqui neste momento porque faltou a energia. Portanto, são 26 segundos de registro e ao fim de 26 segundos a energia foi-se abaixo e o aparelho parou. Este é o único registro. As estações que existiam, que era a estação sismográfica de Lisboa, de Coimbra e do Porto, ficaram todas saturadas, portanto apanham a primeira onda, que é a onda P, essa está, mas depois a S já está uma confusão. Mesmo as estações da Ibéria, ou seja, de Espanha, em França, etc., todas elas estão saturadas, porque a ideia era apanhar os registros mais que viessem de longe e que fossem muito pequeninos, apanhá-los, e não os registros que hoje em dia se chamam, lá estamos em inglês, os strong motions, portanto são os movimentos fortes, se quiserem, que entretanto, a partir de 1960, começaram a surgir equipamento para isso. Hoje em dia estamos quase a juntar as estações sismográficas com os aparelhos muito sensíveis, são os sismógrafos, com os acelerógrafos, que são esses menos sensíveis e que pretendem registar só a informação que é sentida por nós. Sempre que a gente sente... ora bom, portanto, há pouca informação, é difícil. Podemos trabalhar com alguma coisa, mas não, mesmo assim não é muito. Mas temos aqui, não há tempo para estarmos agora a explicar, esta naturalmente é a onda S, portanto, esta é aquela que se sente mais e que vamos depois falar um bocadinho sobre o que é que, de acordo com aquilo que as pessoas responderam no tal inquérito, que eu tenho vindo a falar, o que é que terá sido isso. Portanto, isto é a componente Este-Oeste, que está aqui muito bem, e que dá um valor, está ali em aceleração, isto é cerca de 3%, é 3% de G. Para terem uma ideia, nós programamos e construímos casas para aguentarem à volta de 20% a 30% de G. Não é para 1 G, já foi medido 1 G, até foi medido mais que 1 G. Mas, digamos, os valores, digamos, que são tomados, têm que entrar com uma probabilidade de ocorrência, etc., etc., e os valores que são, digamos, tomados como base andam entre 20% e 30%. Isto aqui foi 10 vezes menos, foi 3%. Portanto, por isso era tal coisa, é um sismo que não tem grande... É um sismo pequeno que não vale a pena estar a estudar, assim. Mas ele dá-nos, de facto, muita informação. São as 3 componentes, a Norte-Sul e Este-Oeste, e ele teve frequências, porque quando trabalhamos nisto também temos de trabalhar a nível das frequências, temos aqui frequências que depois fazem ressonância com os edifícios. E esse é que é o grande problema da engenharia sísmica, é quando há ressonância entre a vibração que entra nas fundações e a frequência das casas. E quando essa vibração é idêntica, quando essa frequência é idêntica, temos fenómenos de ressonância que prejudicam e que causam grandes movimentos. É isso que depois temos que resolver esse problema. Ora bom, agora olhando então para efeitos diretos, temos aqui um que é interessantíssimo, mas que é muito difícil de analisar, que é o farol de São Vicente, que se calhar todos conhecem. Está aqui o farol de São Vicente, conhece-se bem o que é que aconteceu lá. O fuste abriu fendilhação, portanto conhece-se isso, mas mais do que isso lá em cima, os faróis estão todos, estes faróis estavam assentes em cubas de mercúrio. E a cuba de mercúrio balançou de tal maneira que se sabe quantos litros é que saltaram. Agora, do ponto de vista de física, é muito difícil reproduzir isto. Como é que a gente reproduz o movimento que vem, que é transmitido por aquelas paredes todas, por aquele tubo até lá acima, que depois que entra num vaso cheio de mercúrio, o vaso começa a mexer e cai tantos litros.
Um dia se fará, um dia eu creio que haverá uma tese de doutoramento que vai analisar isto, porque isto é, digamos, não é nada, eu diria, não é nada do outro mundo que a ciência não faça. E era uma achega extremamente importante, era saber qual é a aceleração, lá está o problema inverso, qual é a aceleração que a gente tem que meter na base para que, eu creio que foram 300 litros de mercúrio, terem caído, porque eles tiveram que retirar o mercúrio todo e voltar a encher, portanto sabe-se ao litro quantos, ou em quilos, não me lembro, se calhar em quilos, porque uma densidade do mercúrio é muito alta, eles trabalhavam com quilos, quantos quilos é que eles tiveram que meter a mais, portanto sabe-se isso tudo, portanto o problema inverso pode-se fazer, é uma questão, não é fácil. Não é fácil, se tivesse sido fácil, a gente já tinha feito uma conta, é tal como os barcos, não é fácil, não é? Podemos ter uma ideia, mas, ora bom, mas há mais coisas. Portanto, agora, digamos, a coleção de fotografias, só para verem o estado em que as coisas ficaram, isto é uma zona que vamos ver que é, no Algarve, a transição entre a zona baixa e na altura em que começamos a subir o Barrocal. Há uma zona de transição, é exatamente na zona de transição que estão localizadas as aldeias que mais sofreram. Aqueles que são algarvios ou conhecem aquela zona podem ver que são as zonas, eu digo só aqui, onde é que isto está, começando por uma ponta, eu diria Bem Safrim, Fonte de Louseiros, Barão de São... Isto não está por ordem, Barão de São João, Barão etc. É uma linha que eu mostro daqui a nada e que causou estes danos que estão aqui a ver. E nós queremos saber, mas então que acelerações são precisas, que a ação sísmica é precisa para causar isto. Não é fácil, porque estas construções são de materiais muito diferentes do que é atualmente, edifícios em taipa. É preciso saber a geologia. As pessoas construíam com os materiais que estavam à mão, portanto, com a geologia local. E a geologia local é muito diferente de outros sítios, de Faro, por exemplo. Portanto, há que combinar, há que fazer perceber bem como é que são estes efeitos, mas que eles aparecem exatamente naquela transição, aparecem, e que são extremamente importantes. Eu vou só passar estas fotografias para verem, porque isto é, de facto, extremamente importante, não é? Fotografias destas nós vimos na Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo, coisas deste género. Vimos na Horta, nos sismos portanto, coisas que vieram a repetir-se mais tarde. Na altura ninguém olhou para elas, agora, passados estes anos, eu sou o primeiro a olhar para elas e com outro respeito, não é? Ora bom, e assim sucessivamente, eu vou passá-las, portanto, estruturas não apenas de taipa, como eram estas, mas também estruturas de betão armado, que eram construídas à época como devia ser, não é? Ora bom, e portanto, continuando por aqui, portanto, estamos a ver a forma, igrejas, esta é a igreja do colégio em Portimão, as telhas que voaram, etc., fissuras deste género. Temos aqui este gigante, que é para tentar evitar este problema, mas ele não conseguiu evitar. Portanto, nós temos esta fissura de alto a baixo, que se não existisse o gigante portanto, é uma peça que está ali para evitar que as paredes abram mais, mas de qualquer forma isto aconteceu. Portanto, qual é a pergunta que se faz? Lá estamos sempre na mesma coisa, qual é a ação na entrada para originar isto? E eu já vos podia adiantar alguma coisa sobre isso, mas não vai haver muito tempo. Portanto, coisas deste género, isto continua a ser Algarve, outra vez as paredes a serem agarradas por... isto aparece em todo lado. Casas de mais valor que ficaram com os tetos completamente estragados. Os candeeiros baloiçaram muito. Há aí depois um trabalho que apresento sobre essa natureza, etc. Portanto, temos isto, era o que era. Ora, logo no dia seguinte, a Câmara Municipal de Portimão fez um lançamento de ir às casas todas. Eu cerca de 400, eu tenho depois aí isto tem que ser estudado, não foi estudado ainda, portanto, esta ficha, que se vê melhor aqui, ela tem a informação toda que a gente utiliza hoje em dia e que o Marquês de Pombal também, com aquelas 13 perguntas que fez aos párocos, algumas delas estão aqui. Mas ela tem a informação toda, quem é que morava, que tipo de habitação, unifamiliar, não sei quantos,
quais são os problemas, os estragos, depois tinha qual a solução e quanto custava. Portanto, temos aqui a informação toda, não é? Hoje em dia teremos outras tecnologias para trabalhar com isto, temos os satélites que nos dão a informação, temos os drones que nos conseguem. Tudo isto são novas tecnologias que é preciso pôr a trabalhar. Elas existem, nós cá em Portugal não as temos ainda. Há outros países onde tem havido mais problemas deste género, onde isto é bem conhecido. Algumas estatísticas, portanto, eu vou passando à frente isto. Estas foram os sítios que tiveram mais problemas, desde Sines, indo para baixo, Algesur, Vila do Bispo, cá estamos a dar a volta toda e vamos até Castro Marim. Portanto, tudo isto foram as zonas todas, está aqui um preço, etc. Portanto, há aqui umas contas que depois eu ia falar. Ora, bom, Fonte de Louseiros, apareceu na televisão, até uma reportagem extremamente interessante sobre isso, e ficou praticamente toda destruída. Mas quem diz Fonte de Louseiros diz, portanto, todas as povoações que estavam por aqui adiante sofreram, de facto, por causa da geologia e da forma como estavam construídas. E se formos ver, elas têm aqui a amarelo, temos exatamente a separação entre a zona, digamos, plana de baixo e a zona de cima, e é naquele contraste que temos maiores problemas. A zona, não sabemos bem ainda porquê, trabalhos recentes, que é o próximo slide, mostram isso em Itália, onde há informação, há instrumentação, etc. Mas há ali qualquer problema na transição, onde há reflexões, onde há modificações, quer dizer, isto é um problema de ondas, é um problema de ondas complicado, em meios heterogéneos, etc., não lineares. Portanto, é bastante complicado. Isto é de agora, é um paper de 2019, portanto, estão a ver, portanto, para mostrar que as zonas mais altas sofrem mais que as zonas aqui este é o grande problema que temos. Isto foi de Itália. Ora, bom, temos aqui o relatório que foi feito, que é um relatório muito interessante por técnicos do LNEC e que apontam, por exemplo, para o botão armado. O botão armado tem problemas, porque a gente diz, não, isto eram só os edifícios de taipa. Não. O botão armado também tem problemas e é claro aqui, está no relatório. Infelizmente eu ainda não consegui obter os detalhes destes dois casos. É um caso em Pinhal Novo, onde apontam para um valor de 3% de G, portanto parecido com o que foi em Lisboa, e em Lagos apontam para um valor de 6% de G, que eu acho que é pouco, mas sem ter mais informação. Infelizmente, este tipo de estrutura já não há, para nós podermos ir lá perceber e medir, etc. Portanto, há essa informação que tem que ser retida. Mais problemas em botão armado, em alguns pilares, não foi muito. Mas temos aqui problemas, por exemplo, nas escolas, nos centenários. Há um projeto agora sobre escolas para o Algarve e, portanto, este é o trabalho que foi feito por um colega e que mostram esta filiação. As escolas são todas iguais, como sabem. As diferenças nas escolas centenárias é no número de salas de aulas. Se eram todas no resto de chão, umas no resto de chão e no primeiro andar, se era masculino, feminino, etc. Portanto, as tipologias depois prendem-se um pouco com isso. Mas elas eram construídas todas da mesma maneira, todas diferentes, porque os materiais eram os materiais da zona. Portanto, uma escola centenária do Algarve não tem nada a ver com uma escola centenária em Bragança ou nos Açores, porque os materiais são diferentes. Mas nós aqui, fazendo umas contas, chegámos, isto ali ao pé, na Bordeira é já bastante ao sul, e temos valores de 7%. Portanto, até parece razoável este valor. Ora bom, mas continuando, temos problemas em situações deste género que a gente vê também em outros lados, problemas em Sines, isto era o Hospital de Sines, etc. Vila do Bispo, que sofreu muito. Ora bom, eu vou passar à frente porque tenho depois aqui umas figuras melhores com isto. Outros efeitos, falta de luz, comunicações telefónicas que falharam, etc. Problemas nos hospitais. O Hospital de São José teve que ser evacuado porque o último andar não estava em condições, etc. Por aí adiante. Mas isto são a carta de exorcistas à época. No fundo é isto que temos aqui. Portanto, maiores intensidades na Zona Sul, maior aqui na zona de Sagres e Vila do Bispo, decresce à medida que caminhamos para cá, decresce à medida que subimos, portanto é o tratamento. E depois em Marrocos também temos isto.
Isto tudo foi agora tentado resolver. Entretanto, eu queria mostrar-vos aqui alguns valores e aqui é que eu preciso da vossa ajuda. Porque eu queria comparar, então, e os sismos, como é que se comparam com os incêndios? Ou com os tornados? Não tenho ainda os tornados. Hoje em dia, quem tem que fazer as contas sou eu. Infelizmente, não tenho ninguém para me ajudar. Sou eu que faço as contas todas. Isto, se calhar, tem a ver com a forma como a gente e como os nossos grupos funcionam. Ora bom, mas então eu fui buscar dados, espero que estejam corretos estes dados, e que em 20 anos de incêndios nós tivemos um total de 8 mil milhões, que é 4% do PIB. Isto é, fixem o número, 4% do PIB. Se calhar não estará muito errado. Ora bom, quando agora passamos, isto é o que eu queria era comparar com o sismo de 80, 98, com alguns incêndios de outros sítios, e depois comparar com o sismo de 1969, para ver então como é que a gente compara. Não estamos a falar de efeitos humanos, que esses também têm que entrar na equação, com certeza, mas vamos tratar uma coisa de cada vez. Eu hoje só falo desta parte destes valores e de precisar de ajuda. Ora bom, o sismo de 80 tem, resumindo, porque não temos tempo de estar a olhar para isto com detalhe, mas dá qualquer coisa, dá aqui um erro grande, não é? Entre 30% e 50% do PIB da região autónoma dos Açores. Os Açores em 80 tinha 4 anos de autonomia. Portanto, aqueles valores são capazes de estar certos e dão-nos informação bastante interessante. Já o sismo de 98, só temos 10%. Portanto, aqui vemos a diferença que há entre um caso e outro. Mas, de facto, isto está mais ou menos de acordo com aquilo que a gente sabe, porque o sismo de 80 destruiu a Angra do Heroísmo e muitas das freguesias à volta, freguesias ou lugares, e foi bastante mais... o impacto foi muitíssimo maior que o sismo de 98. Mas temos os incêndios florestais no continente, foi aquilo que mostrámos há bocado, os 4%. Já agora pus aqui também da Califórnia, estes últimos que houve. Andei à procura do que é que será passado na Austrália, não consegui ainda, não há números. E em 1755 houve quem tenha feito um trabalho sobre esta matéria e que tenha chegado à conclusão que o terremoto de 1755 causou cerca de 50% do PIB da época. Quer dizer que estes números têm grandes incertezas e valem o que valem, não é? Mas eu acho que é importante estarmos a falar destes números, porque a gente, quando ouve a discussão na Assembleia da República, que acabou há meia hora ou há 3/4 de hora, os números são com não sei quantos zeros, não é? São milhões de milhões, etc. E que torna um bocado complicado percebermos quantos zeros são estes. Se falarmos em percentagem, neste caso, os terremotos em percentagem de PIB, toda a gente tem essa percepção, mesmo que o erro seja grande, não é? Ora bom, onde é que eu precisava daqui de mais ajuda? Era em 69. Em 69 nós conseguimos fazer as contas e conseguimos ter um PIB. Espero que esteja mais ou menos bem. As referências a Pordata, Banco de Portugal, Casa da Moeda, DREPA, Diário do Governo, Álvaro Santos Pereira, foi quem fez o estudo de 1755. É praticamente o único estudo que existe. Foi feito por ele há uns anos atrás, não é? Antes de ter entrado na política. E, portanto, temos estes valores. O que eu não consegui foi saber, para o sismo de 1909, que foi outro sismo muito importante, sei os danos que houve, que tenho a descrição, mas não sou capaz de calcular o PIB da época. Portanto, se alguém me conseguisse dar uma pista de como é que eu chego ao PIB em 1909, ou então dizer, não há qualquer hipótese da gente saber, e trabalhamos só com o número de casas que foram afetadas, está bem, muito bem, podemos usar uma outra métrica, não é? Ora bom, portanto, fica aqui lançado o repto. Depois temos, para comparar com outros efeitos, por exemplo, cheias, ou efeitos Nós temos aqui coisas importantes que já falámos. As cheias, eu peço desculpa da figura de estar assim, mas não consegui arranjar melhor, de 1967, que está aqui, portanto isto cheias, e tivemos outra em 1941, portanto foram nesta última parte que tivemos, embora as coisas estejam aqui bem relatadas. Ora bom, custos de asseguradores, ainda há bocadinho falámos, relativamente à tempestade Leslie, já foi tudo pago,
segundo, isto são dados da imprensa, portanto valem o que valem, nem sequer escritos, mas temos coisas da ordem de 500 euros por queixa. Pronto. Eu acho que é muito importante, quando falamos nestas coisas, de pormos uns números, nem que sejam, digamos, genéricos, não é? Para a gente perceber em que é que está a falar, e era muito importante termos isto para todos os acontecimentos deste género. Eu acho que a Pordata tem trabalhado muito nesse assunto, mas não andando para trás. Isto aqui é preciso andar para trás, não é? E tentar ver. Ora bom, carta de intensidade, isto foi qualquer coisa que se conseguiu fazer agora, com dados, até foram os espanhóis que fizeram um lançamento de informação, porque Espanha também, como podem ver, foi bastante... o impacto também foi grande, e tiveram a hipótese de contactos com Marrocos, de ter aqui uma informação muito grande. Eu desconfio de alguma desta informação, para dizer com franqueza. Acho que estão ali azuis a mais. Os vermelhos são as intensidades mais altas, estão aqui muito, muito claras, depois salta para Lisboa, e há aqui uma incongruência, porque não há, como havia em 1755, havia uma ligação em termos de intensidades, entre o Algarve e Lisboa. Até Lisboa e o Algarve tiveram intensidades muito semelhantes, não é? Ora bom, em 1969 isso não se verificou, e portanto aí há aqui algo para tentar resolver com estes dados. Ora, muito bem, isto são os mesmos dados agora traçados em isocistas. Aqui é uma simulação que a gente faz neste momento, faz simulações, rompe, portanto é uma falha. Hoje em dia há uma outra solução para o sismo, que não é esta, é uma solução assim. E 1755, se calhar terá tido o seu epicentro aqui, mais perto de um sismo que houve, que todos se lembram, que foi o sismo de 2009. O sismo de 2009 está, de acordo com esta distribuição de intensidades, está mais de acordo com 1755 ter o seu epicentro aqui, do que tê-lo aqui, porque aqui é muito longe, como estão a ver, é muito longe, há aqui uma distância muito grande, o que, digamos, amorteceu as vibrações. Os barcos que eu falei há bocado estavam aqui, não é? Estavam aqui à volta, portanto, e que sentiram. Era importantíssimo que a gente conseguisse tomar esses valores também, mas que para já não conseguimos fazer isso. Ora bom, isto é a perigosidade, e eu acho que o tempo está quase a chegar ao fim, e eu ainda não entrei nas perguntas e vou passar à frente. Isto foi o que nós conseguimos, através daquela informação toda que existe, conseguimos fazer o levantamento e temos isto bem qualificado. Há uma tese de mestrado que está a ser feita sobre esta, tentando localizar os edifícios, classificá-los, ver que tipos de danos. Os danos são indicados aqui em baixo, danos de chaminés, danos artísticos, danos estruturais, empenas caídas, fendas, etc. O professor Jorge Gaspar, no outro dia, referiu-me que na sua casa, ou na casa onde estava na altura, que houve uma parede que fissurou. Eu creio que deve estar aqui, porque de facto há aqui uma profusão enorme de danos nas zonas mais antigas da cidade de Lisboa. Ora bom, portanto, se fôssemos ver com mais pormenor, está aqui, e agora é possível tratar estes dados que não estão ainda, não é? E saber como é que percentagens, etc. Tudo isso que pode ser feito. Isto para Setúbal. Setúbal também tem problemas, não como em Lisboa, mas temos aqui um impacto grande aqui nesta zona. E este impacto, se formos ver esta outra figura, aparece quer no sismo, houve um sismo em 1858, que também deitou uma série de casas aqui desta zona, e portanto veio a repetir-se o fenómeno. Portanto, há aqui um fenómeno ligado à geologia local, à morfologia, para ser mais geral do que falar só da geologia. E, portanto, isto é um aspecto que temos que ter em consideração. Estas são as chaminés que caíram, foram chaminés destas, e que era importante perceber qual é a aceleração que faz com que elas caiam. Ora, bom, parece ser a coisa mais simples deste mundo, mas não é isto. Se calhar, para ser bem feito, teríamos que pegar, neste caso, numa mesa como a mesa do LNEC, eu falo da mesa do LNEC, que é a maior mesa que temos entre nós e uma das maiores da Europa, e fazer lá uma chaminé e abanar e ver como é que é, e depois ver com modelos analíticos. Os modelos analíticos são muito bons. O grande problema é saber que números é que lá pomos. E portanto, há sempre esse problema de
a certa altura, andarmos uma pesquisa errado na boca, não é? Portanto, a gente tem que calibrar os modelos para que deem com a realidade e, portanto, e esta informação que obtemos daqui é, de facto, muito importante. Por exemplo, aqui um caso extremamente interessante, que é um edifício na margem sul, se calhar alguns conhecem, está logo ali à entrada, ao pé da Lisnave, onde está aquele pórtico gigante da Lisnave. Era um edifício de 19 pisos, e que o que é que a gente fez? Fez um estudo analítico deste edifício, meteu a aceleração da ponte sobre o Tejo e foi ver o que é que dava. E estudando as frequências, mediu as frequências, foi lá medir as frequências, etc. E, portanto, metendo os tais 0,3%, os seus 3% de G, que foi o que se verificou na ponte, nós temos cá em cima um valor de 8, portanto, isto multiplica por 3. Portanto, já todos sabíamos, não é? Não é nada que seja de novo, todos temos a sensação, quanto mais altos estamos no edifício, mais se sentem os sismos. Mas era só para chegarmos a números, não é? E esses números estão aqui. E depois o relato que havia era que a pessoa que estava no 19º andar viu os candeeiros baterem e partirem porque faziam um ângulo perto dos 60 graus ou 70 graus. Eram aqueles candeeiros que se usavam na altura, que eram grandes, todos estão lembrados, alguns até podem ter candeeiros desse género, não é? Temos ali um, por exemplo. Portanto, com o ângulo e com o tamanho, ver qual é a aceleração que é preciso fazer. É um problema muito simples, está aqui um ensaio até, e portanto nós conseguimos chegar a valores, se estiver em ressonância, e há esse problema, os candeeiros movem-se brutalmente e partem, e esses relatos são de facto verificados. Temos aqui o edifício que também foi analisado, etc. E aqui é um pouco da discussão, e eu só vou resumir a última parte, que é daquilo que fizemos até agora, com alguns pontos bem definidos. Nós poderíamos dizer, é isto que está aqui, dizer que o sismo de 1969 é cerca de 4 vezes inferior àquilo que o regulamento diz que pode acontecer. Portanto, eu acho que é importantíssimo nós termos uma ideia, 4 vezes, não é 10 vezes, como diz um colega meu, que eu tenho a maior admiração, mas ele diz, isso é 10 vezes. Não é 10 vezes. Há de ser por volta de 3, 4 vezes superior àquilo que a gente está a ver aqui. O que é uma loucura, não é? 3 ou 4 vezes aquilo que vimos ali, portanto estamos a ver qual é o efeito. Mas isto permite-nos fazer isto. Ora bom, vamos agora para a última parte, que é uma das coisas que quisemos fazer foi um inquérito à população que sentiu o sismo. Portanto, àqueles que nasceram antes, uns anos antes de 1969, não é? E fizemos este inquérito com 2 partes. E uma delas era, lembra-se como é que foi o sismo, ou conte-nos a sua história do sismo. E é isso que eu vos vou dar conta aqui. Eu acho que tinha aqui alguns. Tenho aqui tenho aqui os depoimentos de 500 pessoas que contaram a sua história. Portanto, se algum dos presentes já preencheu isto, ou se não preencheu e gostar e tiver interesse em preencher agora, o link é aquele que está ali, é sismo1969.ipma.pt. Portanto, a partir dali, ele vai estar aberto até ao 28 de fevereiro, portanto, são mais uns meses, porque os resultados deste inquérito vão ser divulgados nessa altura. Eu hoje não estou a divulgar, porque há mais colegas meus, vou só divulgar ou mostrar algumas das respostas, e vamos então ver, portanto, é isto que aparece aqui, portanto, são os 50 anos do sismo. Nesta altura, já não sei em que altura era, tinham respondido a 3 mil pessoas, e esta era a visão que tínhamos. E isto, portanto, o inquérito, agora era isto que vos vou mostrar, o inquérito, questões gerais, questões técnicas, questões comportamentais. Portanto, há aqui várias coisas com que podemos trabalhar e devemos trabalhar. Ora bom, a primeira coisa, então, o inquérito tinha 2 partes. Uma parte que é a resposta
cerca de 28 questões, que é onde é que estava, como é que estava, não sei, etc., que às vezes as pessoas acham que é um bocado longo, mas isto é o que se faz hoje em dia. Se houver um sismo, podemos entrar na internet, na página do IPMA, podemos preencher, e ele já tem um algoritmo que, a partir dessa informação, deita uma intensidade. É 5, é 6, é 7. Portanto, ele já tem esse algoritmo pronto, ele já está pronto em alguns laboratórios internacionais. Nós no IPMA já temos, portanto, ao fim de 3 minutos, eles têm a intensidade baseada num conjunto de respostas que venham. Ora bom, e depois há uma outra parte que não tem nada a ver com isto, e é essa só que eu vou aqui falar, e é conte-nos a sua história. Portanto, há uma parte onde, portanto, a história está, não estão todas aqui são 400 e tal, e há cerca de 600 histórias. E as histórias são extremamente interessantes. E eu vou só resumir aqui 3 ou 4 pontos que eu achei que eram os pontos mais importantes daqui. Claro que é preciso fazer agora um estudo detalhado, de perceber, até fazer uma estatística de quantas pessoas é que sentiram isto, ou sentiram aquilo, ou sentiram aquilo outro. E vamos ver, porque algumas delas são, quanto a mim, são novas. Portanto, isto é, as respostas que tínhamos em março, depois em abril, etc. Portanto, todo o país praticamente respondeu e foi possível, isto é de agora, portanto, mais de 2.000 inquéritos foram aproveitados, porque há uns quantos que não estão completos, falta qualquer coisa, portanto tem que ser, ou porque tem alguma pergunta que está contra outra pergunta, etc. Portanto, há desacerto de questões. Portanto, há cerca de 500 respostas deste género que eu vou tentar sumariar aqui muito rapidamente. Ora bom, isto era uma estatística de como é que isto decorreu, portanto, logo... e eu vou já passar imediatamente para isto, porque senão são mais 4 ou 5 slides só. Ora, questões gerais. A primeira questão que se levantou é como é que a gente vai chegar às pessoas, não é? E isto não foi fácil. Mandámos a todos os conhecidos. Tentámos os canais de televisão, etc. O próprio Presidente da República também fez um discurso e a gente diz, então faça lá um bocadinho de propaganda aqui a este inquérito, porque é muito interessante e pode nos trazer muita informação, etc. Foi um bocado assim. Agora, quem responde há aqui, o que eu diria, um problema de enviesamento da população inquirida. Mas isto eu dá-me a ideia que não há maneira de resolver este problema. Tudo o que é inquérito, mas aqui os presentes se calhar sabem muito melhor do que eu sobre estas matérias, que tudo o que é feito na internet é enviesado. Porquê é que é enviesado? Porque as pessoas têm que saber preencher, têm que ter internet em casa, portanto é só uma população determinada, não é de maneira nenhuma representativo da população portuguesa. Ora bom, mas se calhar para isto também não era importante. Nós fizemos, entretanto, um outro tipo de inquérito, aí era mais sobre a percepção dos riscos. Fizemos também por internet, porque é muito complicado de fazer em papel, mas se calhar é a única maneira de a gente ir, estou quase a acabar, a chegar lá para esse processo, mas é qualquer coisa que se levanta é este problema de enviesamento. Mas o que se mostra é que havia pouca informação na altura à população e o que é que representa isto. Ora, uma coisa interessante é que crianças de 5 anos, e eu tive a oportunidade de falar aqui com pessoas com essa idade e que se lembram, até menos, com 4 anos, se lembram perfeitamente do que é que aconteceu. E nós podemos dizer, não, isso eram as histórias que a família contava. Não. Se a gente for fazer uma análise das respostas, não estamos a falar com 2 respostas ou 3, estamos a falar com 500 respostas. E as respostas são sistemáticas. E não é preciso ser da Polícia Judiciária para a gente verificar se elas são verdadeiras ou não. O contexto é de tal maneira claro e interessante que são respostas. Portanto, pessoas de 4 anos lembram-se perfeitamente do sismo e contam onde estavam, o que é que fizeram. Portanto, não é a história da mãe ou do pai ou da avó, etc. Portanto, isso é qualquer coisa que aparece muitíssimo bem. Outras coisas interessantes. Isto foi uma questão a propósito do enviesamento que nós fizemos e que também não era... Não chegámos a notar problema no enviesamento. Mas, voltando então aqui, há uma questão que aparece de uma forma quase sistemática, não lhes consigo dizer se é em 70%, se é em 80%, e há de ser função também do local onde as pessoas estavam, e que é o seguinte,
o ruído intenso que havia ou que houve antes da chegada da vibração. Portanto, não é uma pessoa, nem duas, nem três. São 70% das respostas que dizem que as pessoas foram acordadas não pela vibração, mas foram acordadas por um ronco enorme que depois é descrito, e o português é muito engraçado, porque há alguns que dizem que era um avião que passou por cima, como o Concorde, foi 2 dias antes, por acaso, o Concorde passou, mas as pessoas ficaram com isso na cabeça, ou que era um metro que estava a passar por baixo, mas não havia metro nenhum cá em baixo, ou um comboio, ou sei lá. Há N maneiras de responder a esta pergunta, mas dando sempre conta de que havia um ronco. E isto é um problema que eu nunca vi em nenhuma publicação recente, que é medir, digamos, o nível de som e que tipo de ronco é este. Porque as pessoas falam nisto e, portanto, não é uma invenção de alguém. É um problema real, que é o ronco. E o ronco aparece, se calhar, com as ondas P, porque depois as ondas S é onde vai começar a tremer mais. Agora eu não sei, não sou capaz de dizer, e é se calhar uma primeira coisa que eu vou dizer, vamos meter uns sensores acústicos para perceber, para a próxima vez que houver um sismo, a gente registra o sismo no sismógrafo, mas registra também o som, que som é este. E é mais sentido num sítios do que noutros. Nas zonas, por exemplo, na cidade, sente-se menos. Quando a gente sai de Lisboa e vai para o Algarve, aí sente-se perfeitamente. E as pessoas, a expressão é essa. Foi acordado pelo ronco. Só depois é que a vibração começou. Ora, muito bem. Outra coisa foi a luminosidade do céu. Eram coisas... Estas já se falavam e fala-se muitas vezes nas descrições dos sismos. Mas é claro, aparecem muito sítios. Não é com tanta frequência quanto a frequência do ronco. Mas aparece com muita frequência. Pessoas que a luz caiu, todos dizem, a luz a certa altura cai, e depois vão à janela e quando estão na janela veem uma luminosidade que dá cor. Portanto, há aqui uma pintura sobre isso. Portanto, há aqui qualquer coisa que era preciso interpretar, como é que as pessoas interpretam, mas não é um nem dois, portanto são variedíssimas. E assim sucessivamente, cheiro a enxofre, também há determinados locais onde as pessoas claramente estavam um cheiro a enxofre, estava um tempo pesado, estava não sei quanto, estava quente, bom, por aí adiante. E depois, o que é que as pessoas dizem? Dizem dificuldade em caminhar nos corredores. Isto é também geral, principalmente em sítios mais altos. As pessoas não conseguiam, eram às escuras, não conseguiam, quer dizer, conheciam a casa, as casas tinham corredores compridos, iam para casa, para o quarto dos pais, e iam como nós vamos nos comboios, ainda ontem vindo do Algarve, num comboio desses em movimento. Ora bom, e tive a curiosidade de pôr o meu telemóvel na mesa para ver qual era a aceleração que aquilo estava a dar. Estava a dar 10% de G. Portanto, 10% de G é aquilo que a gente sente quando vai no comboio, e é tirado para um lado, é tirado para o outro, isso é 10% de G. Já agora, digo-vos que no outro dia de avião, porque uma pessoa vai se entreter com estas coisas, não é? Apanhei uma zona de alta turbulência e medi outra vez as vibrações. Chegou a meio G. A meio G, portanto, aquela coisa, quando o comandante diz tudo sentado, ponham os cintos, não há, tirem os cafés, etc, etc. Quando aquilo salta e a pessoa fica tudo calado, um silêncio. Ora bom, nós estamos com uma aceleração que é meio G. Meio G é uma aceleração enormíssima, não nos aguentamos em pé. E é o que dizem as pessoas iam. Depois, outra coisa que é muito engraçada e que está refletida naquelas o que fazer em casa, é que as pessoas chegavam à porta de saída e não davam com a fechadura. Ou porque não tinham luz e não conseguiam chegar lá, porque aquilo estava sempre a tremer e, portanto, é outra questão que já está, digamos, nos manuais, etc. E, portanto, eu conseguiria falar bem mais sobre este assunto, mas eu creio que o tempo... Portanto, os móveis caem, os candeeiros balões, são os pratos, etc. Toda esta sessão de informação está cá. Portanto, se nós quisermos justificar porquê é que o comportamento é este, por acaso, na altura não se dizia aquela coisa que hoje está, digamos, consagrada, que é as pessoas baixarem-se, porem-se debaixo de uma mesa e esperarem que a vibração se vá embora. Não havia isso nessa altura. Mas havia todas estas outras que estão claramente, se a gente quiser... Ora, então porquê é que vocês obrigam a fazer isso? Olha, obriga a fazer isso porque você não consegue abrir a porta, ou porque a porta empenou, ou porque não consegue acertar na fechadura com o movimento, ou não sabe onde é que está a chave, não é? E eu costumo dizer, olha,
Hoje em dia, os telemóveis são ótimos porque têm uma coisa que é luz, têm um foco. Agora, há uma coisa que tem que saber, é saber onde é que ele está. Porque senão fica uma hora à procura do foco, onde é que estará o foco e não chegam lá e, portanto, as coisas podem correr mal. Ora bom, e eu creio que estamos mesmo só duas coisas, do ponto de vista comportamental, também há aqui muita informação interessante, e a maneira como as pessoas se comportaram. A entreajuda familiar foi qualquer coisa que apareceu normalmente. Portanto, as crianças que tinham 10 anos, 15 anos, foram todas dormir com os pais, dormiram todos em conjunto. Aqueles que ficaram em casa, os outros não, os outros foram para a Portela, foram para Monsanto, foram assim para os sítios altos e passaram lá à noite. Mas aqueles que ficaram em casa, ficaram todos juntos a dormir. Portanto, há aqui fenómenos comportamentais extremamente interessantes. Outro que é de fugir em traje menor. As pessoas nem sequer deram conta que estavam em traje menor e foram para a rua. Só na rua há histórias assim bastante interessantes. O dia seguinte, em muitos sítios, passou-se como se nada tivesse passado. Ok, houve escola, portanto as pessoas foram à escola, falaram no assunto, mas pronto, depois passou. E pronto, e chegámos ao fim da minha intervenção. Há aqui umas considerações finais que eu passava, porque o tempo já vai longo, não é? E toquei em N coisas. E muito obrigado pela vossa atenção. Então, muito obrigado, professor, e não sei se alguém aqui sabe que esta transmissão é terrível, porque eu só vejo sombra, não consigo ver as caras devido aos focos, que são muito potentes. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. É verdade. Quando referiu que os barcos próximos do epicentro, enfim, registaram vários parâmetros. Estava a dizer que os barcos registaram vários parâmetros com instrumentação específica, portanto, isto era o barco, a navegar não iam à espera de preparados para... Não havia instrumentação nenhuma. Portanto, a única coisa que a gente sabe, e tem descrições muito detalhadas, é do efeito que os barcos sofreram. Portanto, aquele que estava mesmo na vertical do epicentro, esse ficou... a parte funda, digamos, a estrutura principal torceu. Ou seja, para torcer é preciso que haja, tem que haver aqui um diferencial de forças, não é? Para conduzir a uma coisa dessas. Ele torceu de tal maneira que depois teve que ser rebocado, não conseguia andar sozinho, por pouco que não afundou, teve que ser, veio para Lisboa, rebocado, e depois abateram. Eu acho que ou transformaram numa outra coisa qualquer. Mas ele ficou torcido, não havia medições, não havia medições. Mas havia esses efeitos que são extremamente importantes. Portanto, podemos, a partir daí, tentar perceber qual é a força, que é medida, se calhar, em atmosferas e diferencial para causar uma situação deste género. Não é? A engenharia naval poderá dar uma ajuda aqui importante sobre isso. Presumo que no Japão, enfim, esta informação esteja bastante avançada. Não. Há muitas das coisas que eu toquei aqui não são coisas que estejam analisadas no outro lado. Por exemplo, a parte do rouco que falei é uma coisa que a ciência nunca tratou. Nunca vi nada, e tenho acesso digamos, àquilo que é produzido atualmente em todo lado, e nunca vi nada sobre essa matéria. Portanto, tentar ligar o sismo àquele barulho que muitos diziam que era um barulho ensurdecedor. Não é o barulho das portas a baterem ou do edifício a mexer, que esse também é outro som que as pessoas referiam. Agora, esse ronco não está. Portanto, há aqui coisas que aparecem dos barcos. Há um trabalho feito, eu creio que no final dos anos 90, que põe a tónica até no problema de seguros, porque um petroleiro que esteja carregado e que esteja transportado, não é? E que seja, digamos, impactado por uma coisa destas, pode poluir o oceano, perde um
uma quantidade enorme de líquido, etc. Mas não vai ver depois, não há trabalho quase nenhum. Não. Talvez estejam a aparecer agora, e eu acho que este sismo pode, digamos, aquilo que nós... Há agora com certeza trabalhos que iremos publicar um bocadinho dando conta do que é isto tudo e que podem ser motivo para pesquisa desse género. Muito obrigado, Sr. Professor. Tem aqui um trabalho fantástico. Ora bem, a senhora professora Salomé também quer fazer uma pergunta. Não é preciso microfone, prepara a próxima conferência. Pronto, eu só queria perguntar, com estes dados todos, com tanto que a ciência tem evoluído e o conhecimento dos terremotos que estamos a ter consciência de que há muito conhecimento que tem vindo a ser feito e obtido, a minha pergunta é como é que nós estamos preparados para uma eventualidade de um terremoto igual ao de 1969 ou outro superior ainda? Bom, é uma boa questão e exatamente este tipo de trabalho é para tentar responder a essa pergunta. Eu acho que para um sismo como o de 69 nós estaremos mais ou menos preparados para isso, para um sismo como o de 69. Agora, para um sismo que seja 4 vezes superior a um de 69, não estamos com certeza preparados. Porque não há meios nem há informação suficiente. Aí começamos a entrar na parte da vulnerabilidade das construções, que não estão, portanto, se elas já sofreram, principalmente as construções mais antigas, se sofreram, como a gente vê aqui, com queda de estuques, disto e daquilo, nesse tipo de construções a situação é de facto bastante gravosa. Nas construções que foram construídas mais recentemente, de acordo com valores, porque os regulamentos são mais exigentes, o que se tem verificado já agora, o que se tem verificado na prática da engenharia é que sempre que há um sismo, os regulamentos sobem à ação sísmica. É geral, não é? Podia-se dizer, bom, se houve este agora, nos próximos 50 anos não vai haver nenhum e, portanto, não nos preocupemos com o assunto. Não. A ideia é sempre subir. Há vamos subir porque foi maior do que aquilo que a gente pensava. Portanto, a minha resposta é um pouco dúbia, mas se é 4 vezes superior, não temos hipóteses. Principalmente nas zonas mais antigas, que sabemos que elas já tiveram problema agora, portanto, a situação torna-se mais grave. Obrigada. Muito obrigado. E eu agora iria dar a palavra à doutora Cristiana Pereira. Cristiana Pereira. Desculpa. Que será apresentada sobre peças, estudo anatómico de peças do nosso museu e que será apresentada pela professora Maria Salomé Paes. Como é costume, quando quem apresenta a comunicação não seja académico. E, portanto, a senhora professora Maria Salomé irá apresentar muito brevemente a nossa próxima oradora. Eu espero não falhar em pontos fundamentais da apresentação, mas diria que a nossa conferencista, a professora Cristiana Palmela, é professora da escola, da Faculdade de Medicina Dentária, está certo? E tem uma particularidade muito importante, é que desde há bastante tempo tem colaborado com esta academia num estudo rigoroso, muito rigoroso e persistente de tudo o que são os restos encontrados do terremoto aqui nas escavações que foram feitas. Portanto, eu penso que o contributo que a professora Cristiana Palmela nos dá para o conhecimento do passado e para o conhecimento que esta Academia encerra não apenas nos livros que cá tem, mas também em tudo quanto são os dados obtidos através das escavações, é de particular importância não só para a Academia, mas para todo o sistema científico nacional, até porque não é apenas a identificação dos restos,
mas também, como foi patente na exposição que foi feita e em que a professora teve uma atividade importante, foi possível detectar até quais as doenças de algumas das vítimas do terremoto, através do estudo em que ela é especialista da dentição. Peço desculpa se não fui suficientemente esclarecedora, mas é aquilo que me ocorreu dizer rapidamente. Muito obrigada, Sra. Estes instrumentos. Muito boa tarde, senhoras e senhores académicos, senhoras e senhores aqui presentes. Quero começar por agradecer o convite que me foi endereçado para estar presente na sessão da classe das ciências, ao qual aceitei com muita honra e muito carinho. Para contextualizar o porquê de estar aqui, vou traçar um bocadinho só, um minuto da minha biografia de relacionamento da minha pessoa com a Academia das Ciências de Lisboa. Eu entrei nesta casa em 2001, eu diria mais do que por convite, foi quase por nomeação direta do professor Santinho Cunha, que foi meu professor de Medicina Dentária Forense. Eu, na altura, era assistente estagiária da Faculdade de Medicina Dentária e ao qual eu não tive hipótese de dizer, senhor professor, não consigo, porque eu ainda sou assistente estagiária. E, portanto, entrei nesta casa um bocadinho inimputável, porque não teria, provavelmente, o conhecimento que tenho hoje, que aquela comunicação teria que ser feita de uma forma exímia. E, desde aí, o meu contacto foi sempre mantido até hoje. Neste caso, passou a ser figurado pelo Sr. Professor Teles Antunes, com o qual comecei a trabalhar no tema que hoje trabalho. Hoje estou um bocadinho afastada dos ossos enquanto profissional na área da perícia médico-legal. Lido mais, provavelmente, com cadáveres recentes, como foi a última tragédia do ano passado, na altura da Páscoa, do acidente que ocorreu na ilha, numa das ilhas da Madeira. Eu estava até de férias quando a nossa diretora da Delegação do Sul me convocou e, portanto, a forma de trabalharmos com cadáveres que necessitamos de fazer identificação através de parâmetros da medicina dentária forense são muito semelhantes aos parâmetros que nós utilizamos na investigação. Aquilo que eu trago aqui hoje é o trabalho que tem sido, ou melhor, tem sido o trabalho, porque é um trabalho contínuo, que começou a ser realizado em 2004 e que hoje continua a ser realizado. Portanto, quase 16 anos depois, ainda temos dados para serem publicados. Este trabalho começou no verão de 2004, sobre a coordenação do professor Dr. Miguel Teles Antunes, quando, nas obras dos claustros desta academia, descobriram aquilo que nós chamamos de um conjunto enorme de ossos completamente desarticulados, misturados, com uma disposição anárquica. De imediato, o professor Teles Antunes comandou o professor João Luís Cardoso para ser o responsável das escavações. As escavações foram iniciadas nesses claustros, em que terminou a primeira parte rapidamente, por forma a que, entre junho e dezembro de 2004, nós pudéssemos trabalhar naquilo a que chamamos as atividades laboratoriais com as primeiras peças que recolheram, que neste caso dizem respeito a mim, que são os dentes. Isto só para mostrar, depois a remoção dos ossos que pertenciam e que têm uma ligação ou uma imputabilidade às vítimas do terremoto de 1755, ficaram, na realidade, o que estava como enterramento primário. Isto vou fazer aqui uma pequena chaveta. Tudo o que foi colocado acima destes esqueletos chamamos de um enterramento secundário, porque as vítimas não morreram ali, mas foram depositadas porque não é um enterro, não tem uma simbologia cultural, mas foram despejadas ali dentro. Então, depois de terminada esta primeira fase, comandada pelo professor João Luís Cardoso, o professor Miguel Teles Antunes diz para começarmos então os primeiros estudos que diriam respeito aos dentes. Então, os primeiros resultados preliminares que nós tivemos foram de todos os dentes desarticulados que não estavam, quer nas maxilas que estavam nos crânios, quer nas mandíbulas. O porquê dos dentes e termos tido um enorme conjunto de dentes?
Porque, na realidade, ainda hoje em dia, quando nós fazemos escavações, aquilo que conseguimos manter sem alterações de diagénese química ou microbiológica, que traduzem-se por fenómenos tafonómicos, porque são aqueles fenómenos de interação após o cadáver morrer, são os dentes, porque eles, na realidade, a sua constituição permite que eles possam estar muito resistentes às influências externas. E não só. Para além deles se manterem, numa das fases que nós queremos identificar os cadáveres, a que nós chamamos a primeira fase, que é a fase reconstrutiva, isto é, se eu tiver um cadáver recente, em que eu consigo ver que é sexo feminino, a idade, a estatura, a afinidade populacional, eu não preciso de reconstruir aquele cadáver, eu só preciso de fazer a segunda fase, que é a fase comparativa, é dar um nome àquele cadáver. Neste caso, não. Neste caso, tivemos que reconstruir, isto é, dizer qual era a afinidade populacional, dizer qual era o sexo, dizer qual era a estimativa da idade. Os dentes não permitem fazer a estimativa de estatura, apesar de existirem algumas publicações que dizem que algumas medidas, algumas odontometrias permitem fazer a estimativa da estatura, não existe na realidade. Estudos credíveis no meu ponto de vista pessoal, mas na realidade estes dentes permitiram fazer aquilo que nós chamamos de a parte reconstrutiva. Outra coisa importante, que neste caso tem a ver com as afinidades populacionais, é que existem algumas características morfológicas dentárias que, quando nós falamos de raças, e hoje em dia deixámos de falar de conceito de raça, porque a miscigenação permitiu que nós tenhamos afinidades populacionais, mas à altura ainda poderíamos ter, como existem ainda algumas tribos ou em determinadas populações mongólicas, em que a raça está preservada porque não há miscigenação entre as mesmas, nós podemos dizer alguns indicadores da população. E foi isto que nos fez traçar aquilo que foram os objetivos de estudo e que não são mais nem menos do que os objetivos que, a nível da antropologia, nós tentamos obter. São 10, isto é, mesmo que eu necessite utilizar a medicina dentária forense, quando me chamam para fazer uma identificação, são estes parâmetros que eu utilizo. E, portanto, a primeira coisa que nós temos que ver é um dente ou não é dente? É humano ou não é humano? Porque houve, dentro destas escavações, o professor Teles Antunes obteve algumas peças dentárias que não eram não humanas e, portanto, neste caso, não compete à minha área fazer a identificação. Depois de quais são os dentes presentes, isto é, quais são os tipos de dentes que estão, qual é o número mínimo de indivíduos, isto é, uma das coisas importantes quando nós traçamos a caracterização demográfica desta população, é quantas pessoas estão ali. Eu consigo determinar este número mínimo de indivíduos com o número de dentes, ou o mesmo tipo de dente que é multiplicado as vezes que foi encontrado, ou quantos crânios é que eu tenho, ou quantos ossos da bacia do lado direito, que é o osso coxal direito, eu tenho, quantos ossos do osso coxal esquerdo eu tenho. E, portanto, isso permite-me traçar o número mínimo de indivíduos. E com os dentes também podemos fazer. Se existem indicadores morfológicos da afinidade cultural, isto é, neste caso, vou-vos dar um exemplo. Existem algumas tribos a nível da África do Sul, que eu fiquei chocada a primeira vez que fui à cidade do Cabo, e quando vou dar a volta, vejo que um dos indicadores culturais, os miúdos rapidamente, mal os 4 incisivos superiores nascem, eles retiram e, portanto, quando sorriem, eles têm um espaço desdentado na arcada superior. E isto é atual, é presente, não é algo que seja passado. E existem outros indicadores culturais. Qual é o género? Isto é, sexo masculino ou sexo feminino. Hoje em dia é um conceito que já não podemos... Eu pertenço ao grupo da Interpol, da Medicina Dentária Forense, há muitos anos, e é das coisas que muito me orgulha estar. E uma das coisas que eu tenho que ter noção é, se eu vou trabalhar numa identificação a nível internacional, eu tenho que ter cuidado da forma como eu preencho este parâmetro, porque hoje em dia, com as discussões a nível dos Estados Unidos, temos que ter mais do que sexo feminino e sexo masculino. Portanto, não se põe numa escavação arqueológica, mas num desastre de massa presente e se coloca-se. Qual é a idade, quais são as características individuais, isto é, neste caso não permite identificar individualmente a pessoa, mas eu tenho critérios dentários que me permitem identificar cada um de nós que aqui está presente nesta sala. Pois se existem evidências de traumatismos ou outras lesões de violência durante o período que chamamos de perimortem. Isto é, o indivíduo pode ter características no osso, ou na arcada superior, ou na arcada inferior, ou nos dentes, que correspondem a alterações que ele teve durante a vida, que nós designamos de
ante-mortem, se foram alterações que ocorreram durante a mortem, perimortem, e que nesta população se veio a verificar muitas alterações pela temperatura, que foi significativo porque houve um fogo, e portanto essas características são respeitas a perimortem, mesmo que o indivíduo já tivesse passado a hora do óbito, foi naquela altura que ocorreu. Ou se há alterações pós-mortem, que são as tais alterações de depósito do cadáver, que é a 10ª pergunta que nós respondemos. Então, o principal objetivo desta fase de investigação de 2004 a 2005 foi, na realidade, fazer a identificação reconstrutiva pela medicina dentária forense, que pertence à antropologia dentária forense, portanto, a lidar com a morte. Neste caso, foi-nos apresentado o número de 1009 dentes, que serviu para fazer o primeiro estudo, e estes foram os parâmetros que nós fomos avaliar como objetivos que pudessem traçar o perfil demográfico desta população. Desta primeira fase, que foi curtinha, nós conseguimos obter algumas publicações deste trabalho, portanto, em que foi bastante significativo, incluindo algumas internacionais. Tivemos, e aqui foi o meu primeiro grande orgulho, foi na Academia Norte-Americana das Ciências Forenses, em 2007, poder fazer a comunicação sobre esta investigação, ainda não tinha começado o meu doutoramento, e esta investigação ganhou o prémio daquilo que nós chamamos da Organização Internacional de Todos os Médicos Dentistas Forenses, à qual eu hoje em dia pertenço. Na altura, como estava na revista, a apresentação foi feita por um investigador novo. Eu, na altura, nem era investigadora integrada da COL e hoje em dia, não é? Desde há muitos anos, o sou. Esta foi uma das publicações que nós tivemos e sobre a qual eu vou-me debruçar para dar um bocadinho mais de conhecimento do que é que nós fizemos. Dos parâmetros que nós identificámos foi a patologia dentária. E dentro da patologia dentária temos algo que se chama hipoplasia. O que é que isto é, rapidamente? Sempre que nós tenhamos um fator de stress durante a altura da mineralização do nosso dente e que compromete um tecido que é o esmalte, este esmalte foi depositado por uma célula que é o ameloblasto. Sempre que nós tenhamos um fator de stress, a amelogenina não é produzida e conseguimos ver, quando o dente erupciona, vários defeitos no esmalte porque ele não foi produzido. Pronto. Existem várias formas de classificar esses defeitos de hipoplasia. São os vários graus. Eu deixei de estar a legenda em inglês porque eu acho que quando a classificação é de uma classificação não portuguesa, eu gosto de deixar os graus de acordo com aquilo que é, porque é sempre muito complicado fazer a tradução, que às vezes não é muito feliz, e, portanto, nós classificamos as nossas peças dentárias, como neste caso, por exemplo, temos uma amostra em que tem vários ciclos em que a amelogenina não foi produzida. Outra forma de classificar, para além da quantidade presente, é como é que ela se apresenta morfologicamente. E morfologicamente podemos ter aquilo que designamos de linhas, como ter efeitos mais arredondados e localizados. Outro parâmetro que nós fizemos diz respeito à afinidade populacional. Existe uma escala morfológica que é muito conhecida e que é utilizada ainda hoje em dia, que é a escala do Azudas, e com este parâmetro conseguimos determinar várias características. Não vos vou estar a amassar com particularidades muito específicas da área, mas aqui temos um exemplo em que foram avaliados os incisivos superiores, e os incisivos superiores apresentam pela sua face, que fica virada para a zona palatina, e que se chama face palatina, uma característica que é a curvatura, ou melhor, o defeito em pá. Esta característica permite estimar um parâmetro que tem a ver com a afinidade populacional, em que caracterizou-se que nas raças mongólicas eles têm os incisivos bastante em pá, enquanto que os caucasoides têm uma superfície palatina dos incisivos muito mais plana. Se todos nós colocarmos a nossa ponta da língua na superfície palatina dos dentes superiores, não temos aquela característica em pá que hoje em dia ainda é verificada a nível da população mongólica. Outra característica que nós pudemos avaliar foi o tubérculo dentário, que é comum quer nos maxilares, nos incisivos maxilares, quer nos caninos, e que neste caso é uma característica muito comum da raça caucasoide e que era a mais compatível na nossa população. Outra característica tem a ver com este dente, que é o segundo premolar inferior, e que pela sua superfície lingual, nós, provavelmente todos que estamos nesta sala, apresentamos só duas cúspides. São duas elevações da superfície que utilizamos para mastigar. Na raça negroide, neste caso falamos de raça, porque na altura poderíamos falar,
está caracterizado nesta escala de azudas, quando temos 3 cúspides e com um grau 9 que nós tínhamos, era compatível com a afinidade populacional da raça negroide. Outra característica morfológica que foi muito importante verificar nesta população foi que um dos dentes nós tínhamos uma elevação na superfície vestibular, que aqui está, e que o Azudas diz que é o proto-estílito, que isto é muito comum de raças como aborígenes ou de índios norte-americanos, e que tivemos um grau 6. Então quer dizer que nesta população que nós analisámos, em que a grande maioria eram caucasoides, nós tínhamos um que de certo era da afinidade populacional negroide e outro que teria uma afinidade populacional de um índio norte-americano. Para além disso, o que é que nós poderíamos caracterizar mais? Poderíamos caracterizar o número mínimo de indivíduos, mas, na realidade, uma das grandes conclusões foi dizer que, na altura do terremoto, e que depois foi comprovado com os registros da freguesia de Santa Catarina, que, na realidade, naquele livrinho daquilo que chamávamos de certificados de óbitos, havia uma escrava que era negra, que vem descrita no livro, e havia, na altura, populações, gente que tinha vindo da Índia, neste caso mais do Brasil, e, portanto, era compatível com aquilo que estava descrito a nível da demografia da altura. Terminámos esta primeira fase e o Sr. Professor Teles Antunes, com uma equipa vastíssima, submeteram um projeto que foi financiado e que começou em 2009. Eu realmente terei começado em 2007 por questões pessoais para doutoramento, mas depois tivemos um financiamento e o professor, com todo o meu agradecimento, tornou-me responsável por uma das tarefas, que foi a tarefa 2, que dizia respeito ao espólio destas ossadas. E, portanto, fui responsável da tarefa antropológica. Tal um erro que peço desde já desculpa, que isto foi lapso de escrita. Por muito que tentamos, existe sempre um lapso. Neste caso, o principal objetivo desta fase de investigação foi, fizemos os dentes, então agora vamos coletar aquilo que é o crânio e as mandíbulas. Portanto, já temos uma parte dos dados caracterizados e muito bem colocados, guardados, como se fosse uma biblioteca. Vamos começar agora com aquilo que chamamos de esqueleto craniano. E, neste caso, estabelecemos os mesmos objetivos que fizemos para os dentes individuais. Tivemos a maior número de dentes isolados, que foi depois facultado numa segunda fase pelo professor João Luís Cardoso, que depois foram tratados na Lourinhã, e o número de peças que nós obtivemos andaram abaixo, ou ser perto dos 2.000 peças, entre os crânios, mandíbulas, maxilas e dentes isolados. Foram feitas de imediato várias publicações sobre esta parte do estudo, algumas, várias, e uma das quais foi-me pedido para fazer na parte de um livro norte-americano sobre aquilo que são as características morfológicas que foram importantes nesta fase da investigação. Um dos critérios que falámos nestas publicações deveu-se à paleopatologia e que uma das patologias que nós conseguimos verificar nestes crânios, em 9 crânios, foi, olhando pelo buraco occipital, à translucência da luz, existem vários focos que são compatíveis com alterações da mineralização óssea e que o que está descrito é que são casos de osteomielite. Na análise tafonómica, um exemplo para vos dar, a tafonomia é a ciência que estuda após a cessação da minha pessoa enquanto viva. Portanto, é todas as alterações que eu sofro até que sou descoberta e me possam fazer alguma coisa. Uma das alterações que estudámos foi o fogo e aqui temos resultados que são compatíveis com a população relacionada com o terremoto. Portanto, 52% dos crânios apresentavam características morfológicas por alterações do fogo, 67% destes 52% apresentavam uma coloração branca, quer dizer que tiveram num fogo intenso e há algum tempo, porque é a mesma coisa que quando o meu marido diz assim, olha, não te importas, já está tudo pronto lá fora, não te importas de pôr a carne a grelhar? E eu, está bem. Volta e meia aquilo faz assim umas labaredas, o carvão lembra-se de voltar a fazer um fogo intenso e a carne fica preta. É diferente do que acontece aqui, quer dizer que quando é branca, que teve muito tempo a fazer aquilo que nós chamamos de alterações pelo fogo, faz as alterações do colagênio, depois faz as alterações dos cristais de hidroxiapatite e por aí fora, não vamos entrar nesses pormenores. Mas foram verificados
E uma das características importantes, e eu trouxe este fragmento que é um exemplo daquilo que é descrito pelos indivíduos que estudam as alterações do osso com o fogo, são estas alterações que são características que existia tecido cutâneo sobre este osso e que, neste caso, as curvaturas, como estão no sentido daqui para aqui, quer dizer que o fogo aproximou-se da parte mais frontal do osso e, à medida que o tecido regride, deixa estas alterações nas superfícies ósseas. Portanto, isto permitiu dizer que, em relação a este fragmento, como é que o fogo ocorreu. Outro critério importante aqui foi a afinidade populacional. Aqui já conseguimos entrar com mais critérios do que conseguimos com a primeira amostra. Utilizámos não só características morfológicas dos dentes, mas introduzimos os crânios e características odontométricas. Uma das características que é conhecimento de todos tem a ver com o perfil ósseo a nível anterior. Isto tem a ver com a altura, com a largura e podemos também aqui traçar as várias raças, se é raça caucasoide, se é raça negroide e o importante aqui é que obtivemos também um crânio em que a afinidade populacional batia de acordo com as características craniométricas aqui, com esta afinidade populacional. E que depois veio-se, vou já aqui abrir um bocadinho o suspense, que depois verificou-se que tínhamos uma mandíbula em que os côndilos eram compatíveis com estas superfícies da articulação temporomandibular, que era compatível com aquele dente premolar que estava isolado, que quando a mandíbula veio eu consegui colocar e a morfologia da raiz era compatível com a alvéola. E, portanto, acabámos por obter uma mulher, porque depois o perfil era compatível com o sexo feminino, uma mulher que era de raça negroide. Pronto, isto é para vos mostrar o tal registro do certificado de óbitos que está na Junta de Freguesia de Santa Catarina e que veio a comprovar que nesta zona, na realidade, havia uma preta escrava, como eles descreviam na altura. Acabámos esta parte e aqui houve um pequeno interregno, porque é aquela fase em que nós, desde 2014, em que nós temos outras atividades, principalmente académicas, quando somos académicos, e a sobrecarga de aulas acaba por ultrapassar tudo o resto. Mas continuaram a trabalhar e em 2016, com todos os que fizeram parte desta exposição e que deu muito trabalho. Eu, por questões pessoais, acabei por não estar presente na última parte, mas acho que a contribuição inicial foi bastante importante, mas decorreu-se esta exposição e que hoje em dia deu lugar à exposição todos os dias disponível no nosso museu, em que existe uma parte que diz respeito a esta coleção que foi estudada. Atualmente, desde o ano passado, 2019, acho que a Academia acabou por ter um bocadinho mais de juventude, porque assinámos um protocolo com o Centro de Investigação, da qual eu sou investigadora integrada e fiquei responsável de continuar os estudos sob o âmbito deste projeto e que trouxe alguns dos meus alunos para continuar estes estudos. A equipa são estes jovens, portanto, o que me agrada imenso, porque são jovens, muito jovens, e que trabalham arduamente, porque eles são alunos de mestrado integrado, portanto, eles estão a fazer os seus estudos. O estudo, neste momento, finalizou, quando fizeram os ossos coxais e os fémures, as variáveis foram as mesmas, e no âmbito deste protocolo já fizemos várias atividades, uma das quais não tivemos grande sucesso, não sei se foi por naquele dia, como todos devem saber, este programa estava dentro daquilo que chamamos de Semana Livre da Academia da Fundação Ciência e Tecnologia, em que os laboratórios abrem as portas dos seus laboratórios e nós propusemos à Fundação para o fazer, teve aberto, não tivemos nenhuma visita, mas acho que a maior parte dos laboratórios que abriu durante esta semana foram poucos os que tiveram, na realidade, visitantes. Mas os miúdos conseguiram fazer uma organização excepcional. E aquilo que mais me orgulha é que estes jovens com 20 anos vão, para a semana, apresentar os resultados que fizeram nas jornadas de estatística médica e que fizeram 4 trabalhos em forma de póster. Um deles vai falar sobre a estimativa do sexo através de características morfológicas dos ossos coxais. O outro vai fazer a estimativa do sexo através de medidas lineares, portanto, uma parte quantitativa em relação aos ossos coxais. Ambos fizeram comparação e obtiveram dados
com uma distribuição muito homogénea, quer dizer que as características morfológicas não se afastaram das características métricas. Os outros que trabalharam com o fémur, uns vão apresentar os dados com os fémures que apresentavam inteiros para fazer a estimativa da estatura, os outros que ficaram no grupo dos fragmentos do fémur tiveram mais trabalho, foi chegar a uma fórmula que permitisse comparar os vários fragmentos do fémur, que são 4 zonas, com o comprimento total do fémur, para depois poder estimar a estatura. A estatura que eles obtiveram, mais uma vez, quando fomos fazer a comparação às médias da estatura, foram idênticos, portanto, não houve diferenças significativas com os que fizeram em relação aos fragmentos inteiros. Portanto, neste momento, a nível de base de dados, a Academia das Ciências tem os dentes isolados, todos bem analisados e arquivados e identificados, tem os crânios com as respectivas maxilas, que estão juntas, os que não estão têm as maxilas e as mandíbulas, e atualmente tem os fémures e os ossos coxais. Esta é a equipa que recebeu nesta casa para receber em projeto Erasmus o professor Hervage. Ele foi o diretor da Faculdade de Medicina Dentária na Croácia durante 6 anos e é o nosso presidente da IOFOS e que o ano passado perguntou-me: Cristiana, não te importas que eu vá fazer o meu projeto Erasmus para descansar do meu mandato de diretor em Portugal? E eu disse: é uma grande honra ter-te aqui na minha faculdade, como é óbvio. Portanto, ele teve uma semana, falei com a senhora professora Salomé, se ela não se importava de acolher o professor que não fazia parte do âmbito das atividades, mas que tinha algum sinergismo, porque ele também faz investigação na antropologia dentária, e correu muito bem. Os miúdos fizeram a visita guiada pelo nosso laboratório, e isto é aquilo que eu chamo de o contentamento destes jovens, que nenhum deles ainda terminou o curso, para começar a investigação muito cedo. E, portanto, este é o percurso, muito rápido e muito sucinta, que fui avisada antes de começar quanto tempo é que ia demorar na minha apresentação, daquilo que tem sido estes últimos 16 anos dentro desta academia. Estou aberta a qualquer questão. Muito obrigada. Muito obrigada. Se alguém quer fazer alguma pergunta. Queria fazer uma pergunta relativamente a esta última matéria, que é a das estaturas medidas a partir do fémur. Quantos indivíduos estão nesta amostra que foi estudada? É assim, nós temos 80 fémures, dos quais só 12 eram fémures inteiros e todos os outros foram fragmentos. Portanto, e o fémur nós conseguimos dividir em 4 zonas e que essas 4 zonas permitem estimar de uma forma diferente, porque temos coeficientes que vamos multiplicar esse comprimento, o comprimento do fémur. Como a amostra é muito pequenina, o que conseguimos avaliar foi, para cada das 4 zonas, o comprimento que nós estimamos se eram homogéneos. E conseguimos estimar que eram homogéneos. Para além disso, depois fomos comparar esta estimativa da estatura com a estatura dos fémures inteiros. Mas a amostra dos fémures inteiros foram pequeninos. No início tínhamos bastantes fémures que acabaram por... Pronto, não sei muito bem, mas estão fragmentados. Mas a estatura foi assim determinada. Portanto, era muito pequenina a amostra, dos inteiros, porque os outros eram bastante, e tivemos que fazer estatística, não é? Fazer uma análise para ver se havia ou não havia diferenças significativas entre as várias zonas para estimar o comprimento do fémur, e que depois, através de coeficientes... não pudemos foi determinar se era homem ou mulher. Isto é, a estatura que foi estimada e o fémur foi com coeficientes se for mulher ou se for homem, porque nós não sabemos se é homem ou mulher, e, portanto, tivemos de traçar um intervalo de médias de estatura. Se for homem é esta, se for mulher é esta. E depois fomos comparar à média da altura e que era semelhante. Posso só perguntar? Não sei se não vai... João Cardoso. Obrigado. Bom, eu quero congratular-me pelo facto do trabalho que foi aqui feito durante 6 meses ter dado estes resultados, mais aqueles que hão de vir. Portanto, muitos parabéns e muito obrigado pela contribuição que está a ser dada para a antropologia forense portuguesa. Isto é um bom exemplo daquilo que poderia ser feito em muitos outros sítios, com muitos outros restos humanos, incluindo aqueles que foram explorados em Portugal desde o século XIX e que constituem hoje em dia coleções mortas, precisamente por não haver equipas organizadas e estruturadas como esta,
que aqui também se ficou evidenciada até pela última imagem, não é? Portanto, eu acho que estamos todos de parabéns aqui na Academia das Ciências pelo facto deste trabalho estar a ser feito e continuar a ser feito. A pergunta que eu quero fazer tem a ver com aquele dente que referiu como uma morfologia especial. É um exemplar único. Um exemplar único. Portanto, provavelmente não se pode dizer com uma certeza absoluta, não é? Pode-se levantar a questão se é ou se não é de facto um ameríndio, ainda para mais relacionando com populações norte-americanas, se bem percebi, sim, e não sul-americanas. Sul-americanas, pois, eu enganei-me, eu acho que depois retifiquei. Sul-americanas. Sul-americanas, peço desculpa, sul-americanas. Eu depois retifiquei do Brasil, porque eu acho que de início disse norte-americanas. Sul-americanas, peço desculpa. Sul-americanas. Sim, assim já faria mais sul-americanas, peço desculpa. Sim, sim. Mas a pergunta... Estava escrito. Já faria mais sentido termos aqui um índio brasileiro lá da Amazónia, não é? Isso fazia... Aliás, temos aqui as peças, faltava de facto o autor dos instrumentos. Agora, a minha pergunta era esta. Haverá possibilidade de chegar um pouco mais longe? A discussão pode ser suportada com elementos bibliográficos, comparativos, disponíveis em publicações ou até exemplares de outras coleções existentes noutros países? O que é que poderá vir a ser feito concretamente em relação a esta questão? Porque fez muito bem, colocou a hipótese, não é, de poder ser, não há certezas, mas eu gostaria aqui de ter um bocadinho mais essa convicção de poder efetivamente ser. A pergunta, portanto, é tão simples quanto esta. Esta escala que nós utilizamos, esta escala da Azudas, é de um professor que trabalha na equipa Douglas Ubilaker já há muitos anos, portanto, eles ambos já estão jubilados, que é o professor Scott. A escala foi utilizada e ainda continua a ser utilizada. Nós temos os modelos que são meus, eu fui aos Estados Unidos e trouxe, portanto, são várias. Para cada característica morfológica existe uma placa de gesso em que estes dois professores, ao longo de toda a sua vida, conseguiram classificar. Sim. E todos os estudos que estão publicados até hoje, que continuam a utilizar, a nível de caucasoides, a percentagem que descobriram de 3 cúspides linguais é inferior a 1%. Portanto, nas populações antigas, que é a nossa, quer nas populações atuais. Portanto, este dente isolado, que foi descoberto primeiro, e que eu disse, isto é compatível com a raça negroide. Eu ainda não me tinha enviado o crânio nem a mandíbula, que ainda por cima vieram dois ossos ou 2 elementos separados. Quando faço a estimativa do crânio, era compatível com a raça negroide, principalmente pelas características métricas. Quando vem a mandíbula, tínhamos o segundo pré-molar do lado do quadrante oposto, com as mesmas características com os 3 cúspides, e quando coloco, portanto, tudo isolado, não é? Obtivemos as mesmas características morfológicas. E daquilo que está descrito, a percentagem é muito mínima. Portanto, podemos dizer que, na realidade, a afinidade populacional é quase de certo, é como a genética, 99,999% a probabilidade de ser de raça negroide. Quer dizer, estava-se a referir à raça negroide, mas agora eu estava a referir ao protoestílito. O dente que supostamente seria do índio. Sim, o que é o protoestílito. Aquela alteração que tem por vestibular. Sim, eu acho que nem vi nada descrito a não ser em Ribeirão Preto, da Faculdade da Universidade de São Paulo, em que eles fizeram estudos e que obtiveram a mesma característica para a população deles em algumas tribos. Portanto, foi um estudo comparativo com esses restos que existem no Brasil atual, não é? Sim, existe. E também com essa moldagem do Ubilaker. E esta, do professor Douglas Ubilaker e do Scott, que eles próprios dizem que esta característica é ausente no caucasoide, mas que é comum nos índios sul-americanos. Sul-americanos. Muito obrigado. Eu queria só perguntar muito rapidamente, depois de todo este trabalho, com tão bons resultados, quais são as perspectivas futuras ou o que é que se pode ainda prever vir a obter de mais estudos do material que está explorado, porque pode haver mais ainda por explorar. Portanto, a equipa destes, como eu chamo, investigadores júniores, terminaram, portanto, esta parte do osso queixal e do fémur e agora vão iniciar a tíbia e o perónio, porque são os que estão em maior quantidade. Portanto, isto é um ossário, não é? Um ossário em que os ossos estão, não estão separados, isto é, estão como qualquer ossário. E depois são
separados, são estudados e são arquivados no local que o Sr. Professor Teles Antunes nos estipulou e que estão identificados para qualquer pessoa que queira vir. Eu acho que isto mais importante é alguém que queira vir estudar os crânios ou alguém que queira vir estudar as mandíbulas já tem está uma ficha com a identificação de todas as variáveis. Portanto, este é o próximo passo que eles vão iniciar com muito trabalho. Porque não é fácil gerir uma equipa como esta destes miúdos. Muito obrigada. Eu acho que Obrigada, professora só Salomé. agradecer todo este... Já quando foi da exposição fiquei pasmado com a capacidade de investigação, quer dizer, os resultados a que é possível chegar através do tipo de trabalhos que eu peço desculpa de fazer uma pergunta que não é diretamente assim, é dirigida a todos os que estão aqui e que têm conhecimentos sobre sismologia e, em particular, conhecimento do grande terremoto de 1755. Porquê? Porque uma pessoa que lê regularmente o New York Times verificou que há um livro de mais de 500 páginas, publicado em novembro de 2019, sobre o terremoto de 1755, em inglês, por um americano que tem o apelido Molesky, ou qualquer coisa nesse género, e o título é This Gulf of Fire. E eu estou a ler e estou fascinado, quer dizer, acho que é um livro muito bem escrito, mas, quer dizer, eu apanhei assim pequeninas imprecisões, mas de uma maneira geral parece-me um livro de uma pessoa muito bem informada, tem uma bibliografia abundantíssima, menciona contactos com pessoas aqui da Academia, o professor Teles Antunes, e eu agora, esse livro vai ter com certeza um impacto internacional muito grande junto aos historiadores e realmente era preciso, e é um apelo que eu faço, que os peritos locais aqui fizessem recensões desse livro. A única coisa que eu descobri foi, há umas semanas, já em janeiro, uma crónica da Filomena Mónica que pegou no livro e ainda não o tinha lido completamente e que estava muito entusiasmada. Eu estou a ler e de facto, ainda estou na fase antes do fogo e realmente aquilo é escrito com uma intensidade que uma pessoa realmente sofre ao ler aquilo, quer dizer, portanto, eu não posso estar a ler aquilo mais do que um determinado, tem que pôr o livro para o lado, porque o sistema simpático começa a trabalhar. Sim, a ansiedade é grande. O apelo que eu faço, pronto, pergunta é que alguém já leu o livro não, aqui? Pronto, parece que sou o único. E portanto, eu faria um convite a lerem e depois fazerem recensões, quer dizer, porque realmente ele é um autor que é um divulgador científico e acho que é excelente o trabalho que ele faz. Já descobri umas pequeninas imprecisões, mas realmente eu queria chamar a atenção para esse livro. Eu posso mandar um e-mail com a referência exata. Aliás, eu gostava de ter os e-mails aqui dos oradores, porque, por exemplo, quando começou a falar no inquérito, eu tive que resistir a dizer, aqui devemos fazer perguntas e eu não ia contar aqui a minha história do terremoto, por esses estudos nunca mais parávamos. Mas eu gostava de responder àquele inquérito e gostava de poder, por e-mail, poder conversar convosco. Portanto, é isto o meu desejo. Eu não vi Professor ninguém. Teles Antunes. Teles Antunes. Não, professor Teles Antunes. Teles Antunes. Teles Antunes. Eu queria felicitar todas as equipas envolvidas num trabalho de investigação conduzido na própria Academia das Ciências. Obtiveram-se resultados muito positivos. Esperamos que ainda alguns sejam obtidos de novo
E, além disso, queria lembrar e dar um testemunho de homenagem ao professor Santinho Cunha pela prontidão e pela proficiência com que actuou na fase inicial. Portanto, era isto que eu queria deixar dito e, sobretudo, felicitar a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Se mais ninguém quer dizer nada, eu queria cumprimentar o Sr. Deputado, agradecer-lhe a comunicação e um comentário que é interessante sobre porque mostrou-nos ali aspectos. Não é uma pergunta, é um comentário dos efeitos térmicos. Os efeitos térmicos dos incêndios e esses efeitos térmicos são de facto impressionantes porque atingiram a temperatura de 900 graus. Coisa que não se pensava que pudesse atingir temperaturas tão altas, mas nunca inferior a 750, 800 e vários locais 900 graus. Isso, por acaso, foi um efeito, foi de facto um estudo feito no meu próprio laboratório a pedido do professor Teles Antunes quando se fez o estudo interdisciplinar. Ou seja, estudando as madeiras que estão misturadas, com todos os restos arqueológicos, essas madeiras que também são elas mesmas restos arqueológicos, um ensaio de petrologia geoquímica orgânica e muito fidedigno, dá temperaturas nunca inferiores a 750, 800 graus. Foi as e muitos que casos tivemos 900 também. graus, o que é uma coisa impressionante. É uma técnica que não é nada de especial, mas que é muito fidedigna, que, por exemplo, é a mesma técnica que se usa para determinar numa mina onde é que se deu uma explosão de grisu, numa mina de carvão. É possível saber se onde foi o local da explosão, estudando exatamente a mesma técnica, porque olhando pelas paredes das galerias, não é? As partículas que estejam pelos distribuídas, não é? Coladas nas paredes das galerias, e pode-se medir a temperatura, pode-se determinar, não é medir, determinar a temperatura a que aquelas partículas foram sujeitas sob a forma de senosfera, conforme a espessura da parede da partícula, não é? E o brilho dessa partícula, há tabelas que nos dão a temperatura a que se deu aquela combustão. Neste caso é uma combustão de explosão. Ora bom, todas as galerias onde conduzia, não é, por todo digamos, o labirinto da mina, onde conduzir um ponto onde vai convergir a temperatura máxima. E sabe-se onde se deu a explosão. Essa mesma técnica foi usada aqui nas madeiras que estavam na escavação e deram-nos 900 graus. Foi a temperatura que obtivemos com as alterações da cor. Tivemos incêndios a que aqueles ossos também foram submetidos. Foi. E de facto ficamos agora. As pessoas ligadas aos incêndios ficaram muito espantadas das temperaturas serem... Isso a mim, eu limitei-me a determinar as temperaturas, não é? Quer dizer, ficaram muito surpreendidas por ter atingido temperaturas tão altas nos incêndios, pois os ossos foram submetidos em grande parte a Foi as temperaturas que nós obtivemos. Os que estavam, as temperaturas, pelas características morfológicas e pela alteração da cor da parte mineral, foi a temperatura que obtivemos. Mas basta haver, isto já não é minha área, mas desde que o cadáver esteja numa zona com algo que seja combustível, não é? Portanto, aquilo vai, e se basta estar num chão que não é isolante, ou que é isolante. O estudo, em princípio, foi muito bem conduzido na medida em que, efetivamente, foi interdisciplinar. Quer dizer, fez-se apelo a todas as pessoas que eram capazes de contribuir, mesmo com coisas pontuais, como é isto da determinação das temperaturas. Que hoje em dia estamos mais facilitados pelos materiais. Isto é, hoje em dia, quando me chamam, se tenho um cadáver que sofreu carbonização, se o cadáver tiver ligas metálicas como um amálgama dentário, se tiver uma liga metálica como o cromo cobalto molibdênio, e se tiver ainda por cima uma resina acrílica, eu consigo determinar a temperatura e como é que o cadáver morreu, não é? Qual é o lado, muitas vezes, consegue-se, pela cavidade oral não, mas o amálgama dentário, por exemplo, por causa do eutético, consegue estimar onde é que foi a temperatura maior, por exemplo, que já aconteceu. E temos uma publicação sobre isso. Muito obrigada. Obrigado. Está encerrada a sessão.